Olá, eu sou o Danilo e a gente vai falar hoje sobre mindset. Você sabe o que é mindset? Mindset são as nossas crenças, tudo aquilo que acreditamos ser possível ou não. É, elas afetam diretamente o nosso potencial de crescer ou de impedir, o nosso potencial de crescer ou de impedir de crescer. Ou seja, tudo aquilo que você mentalizou um dia, que, por exemplo, você vivenciou algo que deu certo ou deu errado, ou você viu alguém vivenciando algo que deu certo ou deu errado, ou tua mãe, teu pai lá falou pra você assim um dia, o teu professor, o teu chefe, falou assim, não faça isso desse jeito, faça isso desse jeito. Então, tipo, você mentalizou que aquilo é o certo, aquela maneira correta de fazer, que aquilo é um limite, que você não pode fazer de outra maneira, porque vai dar errado, entendeu? Então, quando você associa que aquilo é uma verdade que não pode ser mudada, é, isso vai acabar, como eu disse antes, impactando no teu potencial de crescer ou não. E te criando um limite ali que você possivelmente não, não vai conseguir superar aquele limite, porque você não está acreditando que é superável. Já a gente tem dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que tem crenças limitantes. Ele acredita que tudo tem um limite e não é possível superá-lo. Então, ele tem medo de novos desafios porque ele pode acarretar fracasso e depois parecer menos inteligente frente aos outros, entendeu? Já o mindset de crescimento é aquele mindset que acredita que ele pode superar os seus limites progressivamente. Então, a cada através do esforço ele consegue superar os limites progressivamente, atingindo cada vez mais longe, né? Sem ter um limite para seguir, né? Como no mindset de crescimento, no mindset fixo. Existe maneira de mudar o mindset? Existe a maneira de mudar o mindset. Primeiro, a gente precisa estar ciente do fato do mindset, o que é mindset fixo, mindset de crescimento, que agora vocês já sabem. E a cada decisão a gente precisa parar e pensar, eu estou tomando essa decisão com mindset fixo ou com mindset de crescimento? Então, isso pode te levar a altos níveis se você estiver tomando decisões com mindset de crescimento, já se você está tomando decisões com mindset fixo, você está te limitando ali e você vai acabar não evoluindo bastante, entendeu? Então, só que a gente tem os dois mindset, porém, assim, alguém vai me perguntar, eu tenho só um mindset fixo ou tenho só um mindset de crescimento? Não, a gente tem os dois e a gente toma decisão, cada situação da nossa vida a gente toma decisão com um dos mindset. Um exemplo, uma área da nossa vida a gente pode tomar uma decisão baseada no mindset fixo e outra baseada no mindset de crescimento. Porém, um dos mindset é o que mais se destaca. Então, a gente tem os dois e um é o que mais se destaca. Já vou exemplos de mindset de crescimento aqui para vocês terem uma base. Um cara que tem um mindset de crescimento, evoluiu muito através do próprio mindset, foi o Michael Jordan. Alguém aqui já ouviu falar do Michael Jordan? Acho que não, né? Ninguém ouviu falar do Michael Jordan. Bom, o Michael Jordan, ele foi um jogador de basquete, né? Todo mundo já sabe. O Michael Jordan, para todo mundo ver ele como o que ele realizou no final da carreira dele, mas não vê o começo, né? Geralmente essas pessoas só veem o sucesso, mas não vê o esforço, né? E não vê como foi pago, né? Aquilo ali para chegar até lá. Então, o Michael Jordan, ele, quando criança, quando jovem, né? Ele foi recusado, né? As primeiras tentativas dele de entrar no basquete, ele foi recusado por 2 times de basquete e os times não aceitaram a entrada dele. Porém, ele começou a se dedicar cada vez mais, em seguida conseguiu, né, entrar num time, e aí o que acontece? Ele começou a se dedicar muito mais ainda, e ele chegava 2 horas antes do pessoal para treinar,
ele começou a treinar todos os dias da semana, enquanto o pessoal treinava, acho que era 5 dias lá, ele treinava todos os dias e focado 2 horas antes, ou seja, ele treinou tanto até que ele se tornou o Michael Jordan que a gente conhece hoje, ou seja, foi através do esforço, né, do mindset de crescimento que ele chegou lá, porque ele podia ter desistido simplesmente no começo ali, quando alguém falou para ele, não, você não vai conseguir atingir isso, ou 2 vezes ele recebeu um não, né? Então a gente tem que ter preparado para receber vários nãos e para receber um sim. E esse foi através do mindset de crescimento que ele permaneceu ali e falou, não, eu vou, né, crescer mais. E aí ele se tornou o Michael Jordan que a gente conhece hoje. Outro exemplo é o Steve Jobs. Eu acho que ninguém conhece também o Steve Jobs, né? Ninguém conhece. O Steve Jobs, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, né? Porque no começo da vida dele, não sei se todo mundo sabe, mas ele, assim que ele nasceu, ele foi dado para adoção, né? E ele passou por alguns processos de adoção e foi rejeitado o processo e teve que voltar para o orfanato e tal, até que ele conseguiu uma família, no qual a família dele, o pai dele era operário, né? E aí não era uma família que tinha uma perspectiva assim de evolução e crescimento como ele cresceu, né? Não era para ter o que ele tem. Mas aí através de muito esforço, dedicação, foco, ele ao longo da vida ele atingiu lá, conseguiu abrir a Apple, né? Porém a Apple ainda não era a Apple que a gente conhece hoje, né? O império que é a Apple. Então ele se dedicou muito, né? Criou vários produtos, o Mac e tal. E só que um momento da vida dele aconteceu que os acionistas da empresa, os acionistas da empresa acabou despedindo ele da Apple. E aí o que aconteceu? Ele saiu da Apple e montou a Next. E quando ele criou a Next, ele aplicou algumas visões, algumas coisas que ele queria aplicar na Apple, que na Apple que ele não conseguiu. Só que aí o que aconteceu? Ele criou esses novos projetos e em um momento a Apple, para evoluir, precisava daqueles conhecimentos, daquilo que ele tinha feito na Next, entendeu? E aí o que aconteceu? A Apple comprou a Next e ele voltou como CEO da Apple e construiu a Apple que a gente conhece hoje, né? O império que é a Apple hoje. Então, outro exemplo de mindset de crescimento que poderia ter simplesmente nem começado e depois poderia ter parado ali, né? Quando foi despedido, então ele continuou ali, persistiu através do mindset de crescimento, que ele achava que aquilo não era o limite dele, né? Então, assim como o Michael Jordan, né, evoluiu bastante, superando os limites dele, de todos os jogadores. Então, esses foram 2 exemplos de mindset de crescimento e acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. E aí, quem gostou do conteúdo, deixa um comentário aí embaixo o que você achou, se inscreve no canal se você achou interessante, que a gente vai ter mais conteúdos desse. E até a próxima!